Olá, bom dia. Olá, bom dia, Natália. Bom dia, Paulo. Então, a gente está iniciando agora mais um episódio do nosso projeto de lives e podcasts chamado de Homeopatia em Foco. E hoje o nosso tema é Febre sem Medo. A gente teve um convidado que foi o Dr. Lucas Franco Pacheco, ele quem escreveu esse livro, Febre sem Medo. Infelizmente aconteceu um imprevisto. Ele, a princípio, não vai conseguir entrar. Se ele conseguir se registrar, ele vai aparecer aqui, mandar um oi, a gente adiciona ele. Mas a gente decidiu seguir com o nosso cronograma e realmente comentar sobre esse tema tão importante que é o tema da febre. Um tema até polêmico, né? Polêmico entre os leigos, porque entre as evidências científicas já é um tema bem estabelecido. Mas então, nosso objetivo de hoje é abordar um pouco esse tema da febre. Perfeito, Natália, é isso mesmo. Falaremos então sobre o manejo da febre, tanto da perspectiva da medicina alopática, quanto também da homeopatia, e como que, né, essas duas visões sobre essa manifestação se relacionam entre si e se complementam também. Isso, perfeito. Eu acho importante a gente reforçar que essa visão de como conduzir a febre não é uma visão única da homeopatia. Ela é uma visão que a gente vai estar se embasando muito nessa live hoje, inclusive num guia da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre manejo de febre aguda. Então, apesar de que sim, a homeopatia é uma vertente que sempre vai priorizar as respostas naturais do corpo, essa não é uma visão única da homeopatia. Essa é uma visão da medicina convencional que todos os médicos deveriam estar atuando dessa forma, informando as famílias dessa mesma forma, que é o que a gente vai explicar hoje um pouco mais a fundo. E a primeira coisa que eu sinto que é importante a gente falar é que a febre não é uma doença. A febre é uma reação do nosso corpo a uma doença. Então, entender isso é primordial para entender qual deve ser a nossa conduta frente à febre, seja em nós, seja nos nossos filhos, seja com os nossos pacientes. Então, quando a gente entende que a febre não é a doença, o primeiro ponto que a gente tem que entender é, como médicos, né, é localizar a doença e, como pacientes, se necessário, procurar um auxílio médico para entender qual é a doença que está acometendo o nosso organismo. E frente à febre, entendendo que ela não é a doença, mas que ela é a resposta do nosso corpo, e que o nosso corpo é sábio, é inteligente e é capaz de se defender, então a nossa resposta à febre tem que ser deixar ela agir, para que o nosso corpo possa usar desse mecanismo tão importante que ele tem para combater os vírus, as bactérias, os patógenos que estão infectando no nosso organismo e estão nos fazendo adoecer. Então, eu entendo que esse é o ponto primordial, que é o que vai embasar a nossa conversa, de que a febre é uma resposta importantíssima do nosso organismo contra as infecções. Exatamente, Natália. E acho que um exemplo aqui que ilustra isso que você está dizendo é, por exemplo, quando uma criança, né, manifesta febre, é muito comum dentro do senso comum das pessoas dar um banho frio, né? A criança está lá, né, o corpo dela produziu aquele calor, né, se esforçou para fazer essa reação de combate, né, a essa possível infecção, como a gente está exemplificando aqui. E é muito comum das pessoas irem lá e resolver dar um banho frio na criança, né? Ou seja, ir justamente contra o que o corpo se esforçou para produzir ali de reação a essa invasão que ele está sofrendo, né? Exato. Para a homeopatia, né, e para essa visão que a gente gostaria de transmitir aqui hoje, isso seria uma prática inadequada, né? O ideal seria a gente dar um banho ao menos morno ali para a criança, né, ou quente, né, para ajudá-la nesse mecanismo. Né? Exato, Por porque exemplo, a febre, por outro lado, né, se a pessoa ela tá, né, existem estágios da febre, né? Em algum, de início, a pessoa pode sentir mais frio, né? E o corpo, né, treme, se agita e produz calor.
Em um estágio já mais adiantado, a pessoa sente, né? Vem aquele calor e a pessoa transpira, né? E o corpo daí, né? É uma forma dele voltar à temperatura adequada, normal, né? Então a gente tem que acompanhar esse movimento que o corpo faz, né? Quando a pessoa, né, tá ali sentindo frio, né? Ela tem uma necessidade de aumentar a sua temperatura. Então a gente tem que agir facilitando isso para o corpo, né? E aí, depois, né, em um outro estágio, a criança já está lá transpirando, né? O corpo está querendo voltar à temperatura normal, né? Talvez esse seja a hora, né, de tirar um pouco as blusas que ela estava, a coberta que ela estava, né? Então, a ideia aqui é sempre a gente favorecer, facilitar o caminho que o corpo já está nos sinalizando. Perfeito. E eu queria explicar um pouco mais, assim, num nível mais molecular, biológico, como que isso acontece, né? Então, o nosso organismo, ele tem um centro termorregulador, que é o centro que vai definir a temperatura do nosso organismo e que é o que define que, quando a gente está num estado de saúde, sem nenhum vírus, bactéria no nosso organismo, a gente fica ali em torno dos 36 graus. Então, o que que acontece? Quando digamos assim, uma infecção viral, um vírus nos atacou, né? Um vírus entrou no nosso corpo e começou a produzir um quadro infeccioso agudo, que é o nome que a gente chama assim na medicina. Então, o nosso corpo vai reparar, ele vai falar: opa, tem um organismo estranho aqui tentando me atacar. O que que eu vou fazer? Qual que é a minha linha de defesa? A primeira linha de defesa. Eu vou aumentar a temperatura do corpo, então esse centro termorregulador ele vai definir. Olha, para esse tipo de vírus, para, né, no estado que ele já está de replicação, eu preciso que a temperatura seja 39. Então agora eu vou fazer de tudo para chegar em 39. E aí ele vai começar a subir a temperatura e vai começar justamente esse estado que o Paulo falou. Então ele vai começar a tremer, ele vai querer se cobrir, ele vai querer se aquecer, para que o corpo consiga chegar nessa nova temperatura ótima, definida pelo corpo, que agora é o 39. E o que que acontece nesse momento da elevação da temperatura? É justamente nesse momento que o nosso organismo vai começar a receber sinalizações para produzir mais células de defesa, para fazer com que essas células de defesa migrem até aonde está o vírus. Então, digamos, é um vírus que está na via aérea. Então, ele vai produzir essas células de defesa, vai fazer essa migração para onde está o vírus e vai com a elevação da temperatura, auxiliar a matar esse vírus. Então, veja, tudo isso acontece durante a febre. A febre é essencial para disparar, para começar todos esses mecanismos de defesa do nosso organismo, que são o que vai conseguir realmente eliminar, matar esse vírus e devolver um estado de saúde, seja para nós, seja para os nossos filhos. Então, por isso que justamente o que o Paulo falou. Agora meu filho tá tremendo, agora ele tá com frio, mas eu tô vendo que a temperatura tá subindo. É hora de dar um banho frio? Não, pelo amor de Deus. Ajuda o corpo do seu filho a chegar na temperatura ótima que ele definiu, porque o corpo dele sabe qual é a temperatura necessária para fazer todo esse mecanismo celular, biológico, para conseguir defender o organismo. E quando ele chegar nessa temperatura necessária, ele vai estacionar. Então, esse é um medo muito grande dos pais, né? Das pessoas em geral, assim, de que a febre vai subir indefinidamente. Isso não é verdade, porque não é aleatório. É toda uma programação interna do nosso organismo para definir a temperatura. E quando chegar na temperatura ótima, ela vai ficar lá o tempo que for necessário para esse processo acontecer, e depois o corpo vai falar: olha, já foi tudo sinalizado, os vírus já foram mortos, então agora a gente pode abaixar. E nesse momento o corpo vai começar a abaixar a temperatura. E aí esse é o momento que o Paulo falou, esse é o momento que o corpo vai suar, que a gente pode sim tirar as roupas, descobrir o nosso filho, aí sim dar um banho mais geladinho se precisar, para ajudar o organismo agora a baixar a temperatura de novo. Exatamente, Natália. Só que muitas vezes, né, a gente observa justamente um manejo muito adverso, né, muito contrário a isso que você acabou de explicar. Ao invés, né, por conta desse medo, né, medo da temperatura subir indefinidamente, medo do meu filho ter uma convulsão febril, né, as pessoas acabam medicando a febre como se ela fosse, né, combatem realmente a febre, né? Então,
a criança começou ali 38, 38,5, já dá um antitérmico, né? E fazendo isso, a gente interfere nessa via que a Natália acabou de explicar, que o corpo está promovendo, né, a melhor reação possível para combater esse organismo invasor. E se a gente age dessa forma, né, combatendo o nosso corpo, né, atrapalhando ele a combater a infecção, o que a gente observa é um prolongamento do adoecimento. Então, um quadro, né, vamos tomar aqui um quadro respiratório, viral, que deveria durar, por exemplo, 3 dias, acaba que dura 5, acaba que dura 7 dias, porque a gente dificulta esse caminho do corpo a cura quando a gente combate muito intensamente a febre. E é super comum da gente ver pessoas até intercalando o antitérmico, né? Então dá o paracetamol, quando vê, passa 3 horas já dá a dipirona de novo, ele passa mais 3 horas dá o paracetamol de novo. Ou seja, a gente impede dessa maneira com que o corpo se restabeleça e promova a cura em Sim, si. eu acho importante também, olha como a gente tem uma visão contrária, assim, porque a gente pensa assim, nossa, eu tô dando antitérmico e meu filho tá continuando com a febre. Isso quer dizer que a infecção deve ser muito forte. Mas, em realidade, quando a gente consegue olhar com esse olhar, a gente vê que isso quer dizer que o organismo do seu filho é muito forte. É o contrário, porque olha só, o organismo dele sabe que precisa chegar numa temperatura X para combater aquela infecção. Aí você vai lá e dá o antitérmico. Mas o organismo dele tem tanta vitalidade, tem tanta força reativa que ele vai falar: não, eu vou conseguir chegar nessa temperatura. E aí ele mantém a febre, porque ele sabe que aquilo é importante para o organismo para conseguir combater o vírus e a bactéria. Então, a gente tem essa visão totalmente contrária, né? A gente pensa, nossa, então, meu Deus, a febre continuou, então eu preciso dar mais antitérmico. E na verdade é o contrário, você precisa deixar o corpo reagir. E o que que acontece quando a gente suprime a resposta do organismo? O organismo vai ficando enfraquecido. A força vital, essa força responsiva do nosso organismo, vai ficando enfraquecida, como se ela fosse cansando de reagir. Então, nossa, eu tento reagir, alguém vai lá e me dá um antitérmico, alguém vai lá e me dá um antibiótico, né? Essa medicina dos contrários, assim. Então, você vai toda hora cortando a resposta natural do corpo, né? O corpo tenta reagir, você corta a resposta dele. O corpo tenta reagir de novo, você corta a resposta dele de novo. Chega uma hora que o organismo para de tentar reagir, que a energia vital vai enfraquecendo, enfraquecendo, e é assim que vão surgindo as doenças crônicas. Então, por isso que é tão comum a gente ver uma criança que inicialmente ela tinha vários quadros respiratórios agudos, que é uma coisa comum da infância você ter, né? Doenças respiratórias agudas ocasionalmente, especialmente as crianças que vão na creche. E aí, de repente, essa criança, ela para de ter esses quadros agudos, mas ela desenvolve uma asma, que é uma doença crônica. Isso acontece porque o organismo ele vai perdendo essa capacidade de reagir e ele vai, em vez de ter quadros agudos, que é saudável, que é esperado na infância, ele começa a ter um quadro crônico, basal de uma asma que aí necessita de medicação contínua. Exatamente. E daí eu acho importante, né, a gente falar assim, então, quando que a gente daria um paracetamol, quando que a gente daria uma dipirona, né? Qual que é a recomendação? Isso não é uma recomendação da homeopatia, né? Como a Natália falou, a gente está baseando aqui, né, também num documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, que faz, né, faz parte da medicina convencional, da medicina alopática, essa visão, né? Então, o ideal é a gente dar esse tipo de medicamento quando a criança está apresentando um desconforto visível por aquilo, né? Então, se a criança está muito chorosa, muito irritável, com dor, né, no corpo, que a febre pode cursar com isso, né? Então, a ação aqui dos antitérmicos seria no alívio do desconforto provocado pela febre. Agora, se a criança está ali com a temperatura de 38, 38,5, 39 até, mas está bem, ativa, brincando, bebendo água, comendo, né? E a única alteração ali é a temperatura, isso não é um motivo para se dar um antitérmico, né? A gente não deve combater com a única meta sendo a temperatura em si, né? Trazer essa temperatura para 37 graus, 36 graus. Esse não deve ser o objetivo
da medicalização nesse momento. E sim promover o conforto quando ele existir, porque nem todas as vezes ele existe de fato. Isso. E na verdade, muitas vezes a criança ela não vai estar querendo comer, ela também não vai estar querendo brincar. E isso é natural, isso é esperado, porque imaginem, né, de toda essa explicação que a gente já trouxe, o organismo tá colocando toda a energia, todas as forças dele para produzir a febre. Então, é natural que ele não queira gastar energia com a digestão de alimentos, ou que ele não queira gastar energia brincando. E é por isso que a gente vê que as crianças e a gente também, a gente fica mais caidinhos, mais prostrados quando a gente está num quadro febril. E essa é uma resposta natural, é uma resposta esperada do organismo durante a febre. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, né? Se ele não tá querendo comer agora, tudo bem. O importante é reforçar a hidratação, né? Para a criança se manter hidratada. E quando a febre baixar, ela naturalmente vai querer voltar a comer. Então, isso a gente vai vendo, e quando a gente consegue deixar o organismo agir de forma natural, é lindo observar todas essas respostas acontecendo, porque a gente vai conseguindo realmente visualizar como é que o quadro está andando. Então, por exemplo, assim, a criança começou com um espirro, uma tosse, aí começou a fazer febre. Nossa, tô vendo que o organismo dela tá reagindo. Aí a febre subiu, ela ficou meio prostradinha, mas tá aguentando, não tá irritada, a gente deixa a febre, né? E aí, de repente, a febre começou a baixar. A febre começou a baixar, a criança voltou a pedir uma comida. Então, olha que lindo, a gente conseguiu observar a evolução do quadro e conseguir observar que o nosso filho está saindo desse quadro agudo. Porque o que que acontece? Quando a gente começa a medicar, a gente perde parâmetro. Então, a criança começou a ficar com febre, eu já dei um paracetamol, já dei uma dipirona, um ibuprofeno, algo para baixar a febre dela. Eu perdi o parâmetro. Eu perdi o parâmetro. Será que ela tá melhor porque eu dei o remédio? Ou será que ela tá melhor porque ela realmente está melhor? Porque realmente esse quadro tá fazendo seu ciclo, ele realmente tá chegando ao fim. Então, esse ponto é muito importante também, porque a gente consegue entender o que está acontecendo e consegue acompanhar realmente a evolução verdadeira do quadro quando a gente não medica a febre. E só outro ponto que é importante a gente reforçar também de quando medicar, a gente pode medicar também quando a criança não está conseguindo dormir pela febre. Então, muitas crianças conseguem, muitas crianças dormem com febre e não tem problema. Aliás, se o seu filho estiver dormindo e você vê que ele está quente, não precisa acordar ele para medicar, porque o importante aqui é que ele tenha essa noite de sono reparador. Então, a gente fala assim que uma noite de sono reparador é tão importante quanto a febre. E é por isso que a gente, né, aconselha medicar para conseguir dormir bem também. Então, por exemplo, assim, seu filho não tá conseguindo dormir, tá incomodado, tá irritado por causa da febre, medica ele para dormir. Aí ele dormiu. A febre voltou, mas ele tá dormindo? Não precisa acordar para medicar de novo, porque a intenção é que ele durma. Então a gente não vai acordar ele para dar uma medicação. Perfeito, Natália. E eu gostaria aqui de introduzir, né, um conceito que se relaciona diretamente com essa questão que a gente está conversando, que é o conceito de prevenção quaternária. Esse é um conceito que a gente estuda muito dentro da medicina de família e comunidade, né, que é a minha outra especialidade. E ele diz que assim a gente é necessário, né, vem daquele princípio hipocrático, primum non nocere, né, que em latim significa primeiro não causar dano, primeiro não fazer mal. Então, a prevenção quaternária, ela diz exatamente sobre isso, né? Sobre o risco que o excesso de intervenção, né? Que o excesso de medicalização pode causar para o nosso organismo. E esse exemplo da febre é um muito comum que isso acontece. A gente acaba que dá mais remédio, né? Mais antitérmico do que o necessário para as crianças. Isso acaba trazendo, ao invés de um benefício, um malefício para a evolução do quadro. Um outro exemplo clássico, né, que se relaciona diretamente com essa questão da febre, é o uso dos antibióticos. A gente vê, né, é super comum também, um uso indiscriminado de antibióticos, principalmente para questões virais, respiratórias, né, é o mais comum, inclusive nessa época do ano, que o tempo está mais frio, né, que estamos vivendo um novo aumento do número de casos de síndromes respiratórias. Então, né, com certeza, uma grande parcela da população
está utilizando antibióticos de maneira inadequada hoje. E isso, né, contribui para a resistência bacteriana, isso contribui, né, para a cronificação dos casos, como a Natália já exemplificou. E o que eu queria trazer aqui é que muitas vezes, né, os médicos se veem naquela encruzilhada de, é um quadro viral, mas a mãe, o pai está exigindo aqui, está me pressionando para prescrever um antibiótico, né, porque eles acreditam que isso vai melhorar. E aí o que fazer? E vem a homeopatia, né, nesses casos, né, que se fosse mais difundida, se mais médicos soubessem como utilizar ela, ela seria um grande recurso terapêutico nesses casos, porque a gente tem uma diversidade de medicamentos homeopáticos que podem ser utilizados em quadros febris e que daí sim eles promovem a redução do tempo, né, do prazo de evolução da doença, eles promovem uma redução da chance de ter uma complicação por conta daquele resfriado, daquela gripe. Então, é isso que a gente gostaria de trazer também, o quanto a não difusão desse conhecimento homeopático também contribui para essa sobremedicalização da alopatia. E aqui, né, não é contrapor uma coisa a outra, as duas coisas podem sim se complementar de uma maneira muito rica e promover saúde para as pessoas, promover saúde para as crianças, evitar esses ciclos repetidos, né, de adoecimento, porque é isso que a gente observa. Quando a gente suprime, né, a gente já fez uma outra live falando só sobre supressão, né? Se você Uhum. tiver curiosidade, vai nela, assiste ela, que você vai entender o que significa esse termo. Mas a gente observa, né, que a supressão repetida, seja da febre, seja com o uso de antibióticos recorrentes, seja com o uso de antialérgicos de maneira recorrente ou uso de corticoides de maneira recorrente, acaba provocando a cronificação dos adoecimentos. E, né, Exato. isso a gente vê acontecendo todos os dias. E eu sinto que essa super prescrição de antibiótico vem muito porque tanto os pais quanto os médicos, eles têm essa tipo, necessidade de saber que eles estão fazendo algo, digamos assim. Não, eu preciso dar algo pro meu filho, como é que eu vou deixar ele passar por isso sem fazer nada? Mas entender, né, a gente conseguir ter esse conhecimento de que não fazer nada é o melhor que a gente pode fazer muitas vezes. E, aliás, não é não fazer nada, né? Nós, como pais, principalmente, a gente tem nesse momento do quadro agudo, febril, uma função importantíssima que é de dar amor, de dar carinho e de fazer com que os nossos filhos possam ressignificar esse momento de adoecimento. Então, é muito mais válido vai ser para o organismo do seu filho você tirar aquele dia de trabalho, ficar com ele, assistir um filme, fazer uma coisa que ele gosta de comer, dar muito abraço, dar muito carinho, dar muito conforto, transformar aquele momento de adoecimento num momento legal, que ele vai lembrar com carinho até das vezes que ele ficou doente do que você simplesmente ir no médico, pegar uma receita de antibiótico, começar a dar para ele num quadro viral, que não tem nem o que o antibiótico fazer por ele naquele momento, e voltar para o seu trabalho. Então, assim, a gente tem o que fazer, e muito do que nós pais podemos fazer pelos nossos filhos nesse momento é dar suporte de amor e de carinho para eles. Porque isso também vai ajudar de alguma maneira ao quadro passar mais rápido. Então, a gente dá força para eles passarem por aquela febre. Porque não é fácil. Eu também sou mãe, então eu sei como não é fácil ver os nossos filhos passando por um quadro agudo febril. Então eu penso que algum pai, alguma mãe pode estar ouvindo isso e pensando: é muito fácil falar, muito lindo falar. Na prática é horrível ver nossos filhos com febre. E eu sei, eu também sinto essa agonia. E muitas vezes a nossa medicação, né, imediata. Ai, meu filho começou a ficar mal, começou a resmungar, começou a chorar, tá com febre. Ai, que agonia, eu quero medicar até para me aliviar de ver o meu filho sofrendo. Mas a questão é que a gente precisa pensar a longo prazo de quais são os riscos daquela medicação imediata, daquele alívio imediato que a gente vai estar dando para o nosso filho. Então, mais vale a gente respirar fundo, falar, vamos lá, vamos encarar esses 2 dias, 3 dias que minha filha vai estar mais manhosa, vai estar mais dengosa, que eu vou ter que dar mais atenção, né? Vou ter que estar mais disposta para que ela consiga passar por esse ciclo de adoecimento, consiga construir uma imunidade forte e não simplesmente medicar esses sintomas, seguir vivendo a vida normal porque eu quero um alívio imediato, eu quero um bem-estar imediato da minha filha, mas que isso no futuro pode trazer um quadro crônico
E a realidade, que foi o que a gente trouxe na nossa live de supressão, é que a gente nunca sabe exatamente para onde essa supressão vai. Porque cada organismo pode suprimir o sintoma para um órgão diferente, a depender da sua suscetibilidade. Então, isso que a gente traz da supressão é uma visão mais da homeopatia do que da medicina convencional, mas algo que a gente vê muito, que é a gente suprimir sintomas agudos e eles se manifestarem depois em outro órgão. E a gente sabe disso porque no caminho de cura, a gente vê o retorno do sintoma agudo. Então é comum a gente ver um adolescente, às vezes, com um quadro de saúde mental, que está ligado à supressão de adoecimentos agudos respiratórios na infância. Isso pode acontecer. E a gente vê isso no nosso consultório de homeopatia. Então, por isso que a gente traz essa importância de deixar o organismo ter as suas respostas naturais e de deixar a energia vital do seu filho, que é outro termo que a gente usa muito na homeopatia, né? Deixar ela se manter responsiva, se manter forte, né? Deixar ela reagindo e conservar suas defesas mesmo, conservar suas respostas, assim. Exatamente. E essa postura, né, de imediatismo que você trouxe, Natália, é muito presente na nossa sociedade, e isso historicamente remonta, né, àquela questão dos trabalhadores, né, que estavam lá, né, e começavam um quadro febril ou com alguma dor, né, e era se medicado, né, para que ele imediatamente pudesse voltar a produzir, a trabalhar, e isso a gente incorporou de uma forma, né, que está tão arraigada na nossa cultura que a gente faz isso nas crianças, né, atualmente, e de uma forma super, acho que até mais forte do que faziam anteriormente, né? Sim. E fora a febre também, nas crianças, né, nesses quadros agudos, a gente tem estudo demonstrando também a importância da febre em pacientes graves que estão na UTI também, né? Ou seja, a febre é uma reação do nosso corpo que está presente durante toda a nossa vida, sendo possível de acontecer. Claro que em idades mais avançadas é mais raro do que em crianças, mas que a gente sabe dos benefícios dela, mesmo para pacientes em estado grave, que são internados na UTI. Então, Uhum. é isso que a gente gostaria de trazer também, né? Da importância da febre em todas as faixas etárias. Sim. E eu acho que quando a gente pensa ainda sobre, nossa, mas se tudo isso é tão importante, tudo isso é tão óbvio, por que que então tantas pessoas agem de forma contrária? Inclusive, por que que tantos médicos agem de forma contrária? E eu acho que para a gente responder essas perguntas, a gente tem que entender assim um panorama mais geral da nossa sociedade, que é, primeiro, é uma sociedade que prioriza muito o trabalho. Então, isso que o Paulo falou, é uma sociedade que com certeza vai querer medicar o sintoma para poder continuar produzindo, ganhando dinheiro, trabalhando. E mesmo que talvez um indivíduo não queira, ele vai ter toda a pressão do chefe, da empresa, do RH, que não quer que a pessoa fique em casa se recuperando. E eu via muito isso quando eu fazia plantão, acho que o Paulo também já viu a mesma coisa, de chegar uma criança e eu falar, eu vou dar 3 dias de atestado para você também, mãe, para você também, pai, para você poder ficar em casa com seu filho, com ele se recuperando. E a mãe ou o pai falar, eu não posso ter 3 dias de atestado, por favor, me dá só um dia de atestado, ou nem me dá atestado, porque eu não posso ficar em casa com a minha filha, eu preciso ir trabalhar. Então, você acha que dentro desse contexto, né, de produtividade, de indústria, disso, daquilo, vai ter tempo e espaço para respeitar um adoecimento natural? É muito difícil. Então, esse é um dos grandes porquês. E outro é porque a gente vive também muito uma cultura de medicina relacionada ao medo. Então, para mim, tinha lá em Floripa, quando eu tava morando lá, um outdoor que eu passava sempre, que tava escrito enorme: dengue mata. E essa é a cultura, essa é a nossa cultura de medicina, é uma cultura de medo. Então, febre dá convulsão, bactéria faz isso, a dengue mata. Então, a gente cresce ouvindo isso e eu penso que, especialmente para quem é leigo, para quem não tem informação, as doenças, né, a febre, um vírus, uma bactéria, isso nos assusta tanto, a gente tem tanto medo em relação aos processos de adoecimento, que a gente quer o mais rápido terminar com eles. Ufa, passou, não morri, não aconteceu nada, acabou. Meu filho tá bem, tipo. Mas, na verdade, adoecer é natural. Todos nós vamos adoecer, vamos ter vários quadros de adoecimento durante a nossa vida.
E se a gente conseguir ter um pouco menos de medo e um pouco mais de calma para lidar com esses processos de adoecimento, eles vão ter um término, uma conclusão tão melhor, tão mais positiva assim na nossa vida. Então eu vejo que está muito enraizado esses dois pensamentos, esse pensamento do imediatismo, da importância do trabalho e principalmente do medo. E isso somando gera toda uma sociedade que, frente a qualquer sintoma do seu corpo, quer simplesmente suprimir ele, acabar com ele o mais rápido possível e pronto, independente das consequências que isso vai ter futuramente. Exatamente. E essa questão do medo é um tema central, né? E na febre, assim, o que me vem à mente, principalmente dos pais, das mães, quando vem um filho com febre, é o medo do filho, né, da temperatura subir, subir, subir e ele fazer uma convulsão febril, né? Acho que essa história da convulsão assusta muitas pessoas e talvez esteja no centro aí do medo e que estimula o combate à febre dessa maneira como a gente vê hoje em dia. E gostaria de trazer aqui também essa questão da convulsão febril. A convulsão febril é um quadro completamente benigno. O que a gente sabe atualmente é assim, é comum sim de acontecer, principalmente nos primeiros anos de vida das crianças. No entanto, mesmo se a criança teve um episódio ali de convulsão febril, isso não aumenta a chance dela se tornar uma pessoa que tem epilepsia na fase, né, da juventude ou na fase adulta. Ou seja, convulsão febril e epilepsia são coisas completamente diferentes, apesar, né, de ter uma manifestação ali que uma lembra a outra, uma não é fator de risco para a outra, uma não aumenta o risco de acontecer. Então, mesmo se o seu filho vier a ter uma convulsão febril, saiba que este é um quadro completamente benigno, que não acarretará nenhum tipo de mal para ele no futuro e que faz parte da resposta de algumas pessoas desenvolver essa manifestação. Sim, e na verdade a gente sabe em números que é 2 a 5% das crianças que vão ter uma convulsão febril. Então, apesar de que a gente escuta várias histórias, né? Apesar de que é, enfim, comum socialmente a gente falar disso, é muito pouco em porcentagem. Quer dizer que então 98 a 95% das crianças nunca vão ter uma convulsão febril. E a convulsão febril, ela está muito relacionada a uma suscetibilidade daquela criança. O que que acontece, né, quando acontece a convulsão febril? Aquela criança ela vai ter um limiar cerebral diferente, né, para variações extremas de temperatura. E já se sabe que o que causa a convulsão febril não é a temperatura alta em si, é a variação muito rápida de temperatura. E é por isso que nesse mesmo guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente também está se baseando para fazer essa live, eles reforçam que você dá antitérmico profilático não garante que essas crianças que têm essa predisposição a ter uma convulsão febril não vão ter. Então veja só, na Sociedade Brasileira de Pediatria eles reforçam que, infelizmente, se o seu filho tem essa predisposição, você dá o antitérmico não garante que ele não vai ter a convulsão febril. Por quê? Porque essa variação brusca de temperatura pode acontecer com uma queda brusca de temperatura com o antitérmico, e a convulsão febril pode vir dessa queda brusca de temperatura. Porque é justamente essa variação brusca que faz a convulsão existir nas crianças que têm essa predisposição. Então, olha só que complexo, né? E como esse conhecimento cultural, assim, esse conhecimento mais popular, como ele está enganado. Então, às vezes, a pessoa vai lá e pensa: nossa, eu tive convulsão febril na minha infância, que aumenta o risco do filho ter. Meu filho tá com uma temperatura alta, meu Deus, eu vou correndo dar antitérmico. E aí pode ser que, na maior boa intenção dessa mãe, abaixe muito bruscamente a temperatura, e aí, por essa variação brusca, o filho tem uma convulsão febril. Então, que complexo é isso, né, nesse olhar da medicina convencional. Mas, para quem não sabe, na homeopatia, nós temos sim homeopatias que têm esse sintoma da convulsão febril e que podem ajudar essas crianças a não terem novos episódios. Então, eu acho que também entra agora a gente explicar um pouco qual que é o papel da homeopatia, né? Nesses quadros infecciosos, nesses quadros febris e no quadro propriamente da convulsão febril. Quer falar um pouco, Paulo? Pode
seguir, Natália. Tá. Pode seguir falando do papel da criança. Bom, então assim, ó, eu penso a gente olhar um de cada vez. Primeiro, quando a gente pensa no quadro infeccioso agudo, qual que é o papel da homeopatia? É estimular a resposta daquele organismo para se defender. E para quem não sabe, para quem ainda não assistiu as nossas outras lives, a homeopatia ela trata com esse princípio do semelhante. Então, digamos que a criança ela tá com um quadro de tosse com secreção esverdeada, uma febre com muito suor. É isso que a gente vai analisar para escolher o remédio que tem esses mesmos sintomas, que tem a tosse que piora deitado, que piora à noite, que tem catarro esverdeado e a criança febril com muito suor na febre. A gente vai escolher esse remédio que tem essas mesmas características e vai dar para essa criança ou para esse adulto que está com esse quadro, para que o organismo dela possa ter esse estímulo do semelhante para se defender frente a esse quadro. E sim, a homeopatia é capaz de tratar também quadros bacterianos, quadros virais, é capaz de livrar as crianças de muito antibiótico, de muita medicação convencional. Mas, apesar disso, todos os homeopatas são médicos. Então, se você está tratando o seu filho, mesmo de um quadro bacteriano, com homeopatia, e o seu homeopata está acompanhando e está vendo que a evolução não está sendo boa, ele é capaz, ele tem o conhecimento e ele sabe quando entrar com um antibiótico. Ou então encaminhar o seu filho para um outro médico. Então, isso é muito importante. O homeopata, ele é um médico apto, sim, a tratar quadros agudos infecciosos, com homeopatia e, se necessário, entrar com outras medicações. Então, né, nós somos médicos, nós temos todo esse amparato da medicina convencional e da homeopatia para conduzir esses quadros. E quando a gente pensa no papel da homeopatia na febre, a gente não pensa que dando uma homeopatia na febre, a febre vai diminuir imediatamente. Porque a homeopatia não é um paracetamol, a homeopatia não é uma dipirona. Então, essa é uma dúvida dos pais, assim, que eu sempre deixo para os meus pacientes uma farmacinha. E aí eu deixo lá, essa homeopatia é para febre. Aí talvez os pais pensem, então quando ele estiver com febre eu vou dar essa homeopatia e a febre vai baixar. Olha, não necessariamente. Por quê? Porque a homeopatia, ela visa trazer o organismo para o seu estado de equilíbrio. Talvez o equilíbrio daquela criança naquele momento seja a febre. Então, pode acontecer de você dar a homeopatia na hora da febre e a febre até subir. Por quê? Porque a homeopatia está ajudando o organismo a chegar no equilíbrio. E se o equilíbrio era 39 graus, ele vai chegar nos 39 graus. Mas, então qual o propósito, né? Qual o propósito de dar homeopatia nesse momento? O propósito é que ele vai ajudar o organismo a ativar ao máximo essa resposta e encurtar esses quadros. Então, esse é o propósito. Não é ver uma resposta imediata, porque na homeopatia a gente não trabalha com esse mesmo imediatismo, mas sim deixar com que o organismo esteja num máximo de resposta, assim, de reatividade para se defender daquele quadro e para fazer com que esses sintomas, com que esse mal-estar, com essa infecção passe o mais rápido possível. E por fim, em frente a pensando ao quadro de convulsão febril, pensando que isso é um desequilíbrio daquele organismo, a gente faria todo um tratamento individualizado após uma consulta longa em que a gente conversaria sobre toda a individualidade daquele paciente para dar o medicamento único para aquele paciente, que reequilibrando o organismo iria fazer com que ele não tivesse mais esses quadros de convulsão febril. Então, seria um tratamento, né, um tipo, uma forma que a homeopatia agiria em cada uma dessas situações. Mas o importante aqui a homeopatia tem amparado, tem ferramentas para auxiliar nesses três cenários. Perfeito, Natália, maravilha, é isso mesmo. Né, a gente gosta sempre de trazer esse olhar, né, da complementariedade entre a homeopatia e a medicina convencional, uma não exclui a outra. Né? Nós, médicos homeopatas, temos essa formação sim para atuar nas duas frentes quando necessário e utilizar as medicações só quando forem realmente necessárias de serem utilizadas. E a homeopatia amplia imensamente os recursos terapêuticos de qualquer médico que se dedicar ao estudo dela. Isso sem dúvida nenhuma. E Sim. como a Natália mesmo falou, o caminho aqui da homeopatia é ajudar o organismo a se curar. A homeopatia, ela provoca um estímulo na energia vital da pessoa que está desequilibrada,
um estímulo mais forte do que a doença, né? Essas são as palavras, né, que a gente entende, que o Hahnemann nos trouxe, que o estímulo da homeopatia é um estímulo em grau de semelhança idêntico, né, àquele que a pessoa está apresentando, no entanto, mais forte para que faça com que o corpo faça uma reação e elimine completamente esse desequilíbrio. E a gente observa exatamente isso. Quando a gente, né, acerta no tratamento homeopático e mesmo, né, em quadros agudos, a gente encurta o prazo de evolução da doença. E a gente impede recorrência. E a gente impede agravamento, né, de complicações daquelas doenças. Perfeito. E Então, eu acho também importante acrescentar quando a gente pensa nas crianças com infecções de repetição, porque isso é uma queixa muito comum. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais atende, assim como homeopatas, né, Paulo? E o que que a homeopatia pode fazer por essas crianças? Assim, o que que a gente pode esperar? Então, eu gosto de explicar isso para os pacientes. É normal, é natural que as crianças adoeçam na infância. Eles precisam desses adoecimentos para construir a imunidade. Agora, uma criança adoecer com muita frequência, com um quadro de adoecimento muito longos, isso não é natural. Então, o que a gente espera é que não seja tão frequente e que os quadros sejam rápidos, sejam suaves. Então, quando a gente pensa numa criança com infecções de repetição, assim, muito prolongadas, muito frequentes, a gente, na nossa visão, a gente vê que essa criança tem um desequilíbrio, que é isso que o Paulo acabou de falar, que é o que nós, como homeopatas, a gente busca reequilibrar. Então, esse desequilíbrio, ele precisa ser avaliado também numa consulta individualizada, para que a gente possa entender quem é aquele paciente, qual é o desequilíbrio que esse paciente está vivenciando, que está se manifestando como essas infecções de repetição, para que a gente possa escolher um remédio único, um remédio individualizado para aquele pacientinho, e que tomando esse remédio, voltando para um estado de equilíbrio, essas infecções de repetição vão se tornar menos frequentes, vão se tornar mais rápidas. Então é isso que a gente espera, né? Imaginar que uma criança vai parar de adoecer, isso é irreal, assim. As crianças vão adoecer, mas a gente quer que sejam rápidos, sejam suaves e não sejam tão frequentes. E a homeopatia ajuda demais nisso. perfeito. Então é isso. Acho que já abordamos bastante coisa. Não sei se alguém que está assistindo tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar para nós. E eu acho que vale acrescentar também sobre o antibiótico, assim. O que a gente vê muito na prática, né? O corpo, muitas vezes, uma infecção começa como uma infecção viral, e aí a gente suprime a resposta do corpo, o corpo fica lá debilitado, pode ser que uma bactéria se associe disso, o corpo não tá com respostas mais, porque a família tá medicando, e aí precisa entrar de um antibiótico, como antibiótico, para auxiliar o corpo, porque o corpo não tá conseguindo ter a resposta dele. Então, eu vejo assim, às vezes, se a gente não tivesse tido interferência nenhuma, né, só o amor, como eu já falei, teria sido um quadro viral de 3 dias que acabaria. E aí, o que que acontece? Quando a gente suprime a resposta do corpo, o corpo vai ficando debilitado, não vai conseguindo responder, e às vezes a gente precisa entrar com antibiótico porque a gente suprimiu a resposta do corpo. Então eu vejo assim, tem vezes em que o antibiótico se faz sim necessário, mas porque chegou nesse patamar, que se fosse antes não teria chego, né? A Ana fez uma pergunta pra gente. Tem alguma formulação sintomática para os casos agudos que eu, como pediatra, poderia usar? Ana, existem formulações, sim, mas as nossas formulações homeopáticas, elas contam também com um quê de individualização. Então, por exemplo, assim, você poderia ter na manga, como pediatra, talvez uns 7 ou 8 remédios para quadros agudos respiratórios. Cada um vai ter a sua própria individualidade. Então, vou citar alguns que me vêm na mente, assim, por exemplo, o Allium cepa. Esse é um remédio que ele tem os mesmos sintomas de quando você está cortando a cebola. Ele é feito da cebola. Então, ele conta com muito lacrimejamento, uma coriza ácida e alina. Então, esses são alguns sintomas do Allium cepa. Ele pode ter espirros, ele vai ter bastante sintoma bem de via aérea superior. Aí, agora, por exemplo, quando a gente pensa num outro remédio bom para resfriados, o acônitum. Esse é um remédio que ele tem como característica o fato dele ser muito agudo. Então, é uma criança que estava bem, do nada estava muito mal.
né? Tava com, tipo, muita febre, muito alta, com muito medo. O Aconito é um remédio que tem muito medo também. Então, essa é uma característica desse remédio. Não sei se você quer acrescentar algum. Exatamente. Então, cada medicamento, né, isso que a Natália está dizendo, cada medicamento tem uma característica especial. Então, por exemplo, se a criança está com febre e está exalando calor, assim, com a face vermelha, né, só de você chegar perto dela, você já vê que ela está com febre, né, sente assim, o calor dela de longe, muitas vezes vem com a garganta, que também fica super vermelha. Esse, por exemplo, né, a beladona é uma ótima indicação para esse. E Ana, Sim. uma dica, existe um livro chamado Abordagem Homeopática dos Casos Agudos, do Bernard Viginovsky. É um livro de capa vermelha. Ele é separado o índice dele justamente por patologias, assim, né? E tem um capítulo só de febre falando ali dos principais medicamentos e as características desses medicamentos. Então, acredito ser um caminho aí para te ajudar a ir identificando como intervir homeopaticamente sobre para as crianças que estão com febre que você atende. Sim. Acho que o importante do médico convencional entender é isso. Quanto mais semelhante, quanto mais parecido, mais efetivo o remédio vai ser. Então, quando a gente pensa uma formulação pronta para gripe para todos, isso seria pouco efetivo no olhar da homeopatia. Porque cada pessoa vai ter sua forma de adoecer. Agora, você ter na mão uns 7, 8 remédios para gripe, isso eu acho que vai ser bem legal. Você entender um pouco mais, assim, algumas características pontuais desses remédios e ter eles na manga para dar para seus pacientes, a chance disso ser efetivo é bem maior. Então é isso. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar. Paulo, quer fazer a finalização? Perfeito. Então, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Homeopatia em Foco, que a gente busca sempre trazer esclarecimentos e informações de qualidade sobre a ciência homeopática. É isso. Muita gratidão, pessoal. E vamos deixar as febres surgirem e permanecerem pelo tempo que elas precisarem. Amém. Isso, um abraço, conto com vocês nos próximos episódios. Tchau.